Olá você, meu irmão, meu amigo, é um prazer tê-lo novamente aqui para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Desde já que a paz de Cristo esteja contigo e comigo, em nome de Jesus, amém? Irmãos e amigos, a mensagem que nós iremos analisar aqui hoje, discutir um assunto que pega uma grande parte dos adventistas, né? Uma grande parte. Pelo menos até onde eu conheço aqui, tem muita gente com um problema sério dentro do assunto que nós iremos meditar. E é algo que traz um impacto grande para a imagem da igreja. E nós iremos estudar esse assunto. O que é que a Bíblia diz e o que é que o Espírito de Profecia diz. Haja vista que eu estou falando para os adventistas do sétimo dia. É o assunto que fala sobre as dívidas. Dívida. A maior dívida que existe, graças ao Senhor Jesus, já foi paga. Uma dívida impagável aos olhos dos seres humanos. É o resgate da raça humana, quando foi cedido por Adão e Eva, este mundo, a Satanás. E aí agora a raça humana ficou com a dívida que só mediante o sacrifício de Jesus, essa dívida poderia ser paga. É a única dívida, irmão, que não teria como ser paga. E foi paga. Graças a Deus, hoje nós temos a condição e o privilégio, através do sacrifício de Jesus, termos aqueles que quiserem, lógico, né? Que a maioria não vai querer, a maioria vai para o lago de fogo. Que eu e você não esteja neste caminho, mas uma boa parte aceita esse sacrifício de Jesus e, mediante a obediência, a fé, esse resgate vai, muito em breve, chegar para nos tirar deste mundo miserável de pecado e de morte e tudo que você pensar. Mas aqui no mundo, nós, corriqueiramente, no nosso cotidiano, nas nossas rotinas, nós temos o comprar e o vender. Tem passagens no livro de Provérbios que fala das balanças enganosas, ou seja, os comerciantes, quando vende, e ali tem uma balança enganosa, enganando o peso para adquirir fraudulentamente, através daquele cliente, um lucro a mais que corresponde à sua fraude. E essas pessoas pagarão com o decorrer do tempo e se não se arrependerem com Cristo, quando Ele voltar. Porque a balança enganosa é fraude diante de Deus, é pecado. Mas no nosso cotidiano em geral, nós compramos cartão de crédito, cheque especial, boleto bancário, crediário. E às vezes, ou a maioria das vezes, vamos dizer assim, os credores, eles analisam sua vida para saber como é que está, para aí dar uma possibilidade de lhe dar crédito. E lhe dando crédito, você agora está com um respaldo no comércio, em todas as áreas, para você adquirir um produto, se esse crédito tiver o valor necessário para você comprar tal produto que você almeja. E, às vezes, se você não tiver este cuidado essencial, você cai num labirinto, em uma teia. E essa teia é de Satanás. Eu vou mostrar para você daqui a pouco que a dívida, se você não tiver controle, ela se torna uma teia de Satanás. É um dos meios pelo qual ele enlaça a pessoa. Então vamos ver aqui em Romanos, no capítulo 13, e o versículo 8, que diz o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma,
exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ora, aqui está dizendo que nós devemos amar as pessoas, que é a única coisa que nós temos que ter com as pessoas, mas que nós não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor. Aí eu pergunto para você, lógico que você não vai comentar aí, lógico que isso é uma coisa pessoal sua, não quero saber também, mas analisando friamente, você sabe que tem muita gente na igreja que traz uma imagem para a igreja. Aqueles que não têm esta culpa acabam sendo rotulados como uma imagem triste, que é a imagem do mal pagador. Em outras palavras, um picareta. Não sei qual é a palavra aí na sua região. Aqui na minha, aquele que é devedor e não busca quitar suas dívidas, faz de conta que não existe ou não está nem aí para o credor quando vem cobrá-lo. Nós chamamos aqui de picareta. Ou então caloteiro. Dá calote, não está nem aí. E muitos deles, desses devedores, eles até riem, brincam com a causa, se dizendo adventista do sétimo dia. Eu não estou falando aqui de outra religião, eu falo da minha. Se no meu meio tem fatos aqui, não vou dizer nome, lógico, que aí eu vou ser processado, né, irmãos? Mas a gente pode dizer algumas coisas de fatos concretos, não é? E que traz até tristeza, tanto para a causa de Deus, até mesmo para a gente. Porque as pessoas às vezes vêm nos questionar. Por exemplo, um certo dia, um pequeno comerciante da cidade, ele visitando a igreja, e depois ele me procurou e falou assim: ô Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Aquela pessoa assim, assim, assado, ela é batizada na igreja e tem cargos ainda? Eu falei, é. Pois é. Essa pessoa tem o nome sujo na praça e me deve. E quando eu vou cobrar, não me paga. E tem anos já. Como é que fica? Bem, o que eu falei para ele foi que ele procurasse o pastor, que ele ganha para isso, para resolver as causas, os problemas dos membros também. Ele não é só para ficar em igreja, pregando de vez em quando, batendo um papozinho, não. Ele tem que procurar resolver os problemas. E aí, foi o conselho que eu dei para aquele cidadão, e ele falou, pois é, isso é um picareta que me deve e não paga. Como é que fica aí na frente da igreja? Percebe, irmãos? Como é séria a questão das dívidas? E a palavra diz que não fiqueis devendo nada a ninguém. Você vai ver o que é que Ellen White fala sobre isso. E mais. Em outro caso, um certo pastor, que teve aqui no distrito algum tempo atrás, ele todo envergonhado, veio conversar comigo e disse o seguinte: Paulo, você não sabe o que aconteceu comigo ali agora. Falei, o que foi que houve, ministro? Ele, rapaz, você conhece um pequeno empresário assim, assim, assado? Eu sei quem é. Pois é, essa pessoa veio me questionar de 2 membros que estava devendo a ele há muito tempo e não paga, e que ele queria receber o dinheiro. E que se a igreja minha era igreja de picaretas, porque o que tinha de nomes de adventistas, picaretas, devedores na praça sem pagar, não estava no gibi. E ele disse que não pôde falar nada, ficou triste, com a cara caída, sem procurar um lugar onde botar e sem saber. Eu pergunto para você, meu irmão, você deve a alguém? Isso é uma coisa sua, não me responda não.
Você tem a cara de pau de estar na frente da igreja pregando ou cantando e chega lá o credor e olha para você. Você finge que não deve, não é? Você pode ter certeza que o Espírito Santo toca em você ou o diabo, um dos dois, para você lembrar que você deve àquela pessoa que está te olhando. Você não tem vergonha na cara, não? Por que você não vai pagar? Veja o que eu quero dizer agora. Existem as pessoas que são picaretas e caloteiras, eu estou falando para essas, que estão com cargos participando na frente da igreja e muita gente sabe e não fazem nada. Trazendo mau exemplo, péssimo testemunho e evitando das pessoas até tomar um estudo, porque essas pessoas evitam. Eu estou falando para os picaretas, os caloteiros. Eu não estou falando aqui para os irmãos que têm crédito. E chega lá, compra, e chega lá com um determinado tempo, paga. Isso não, irmãos. Isso aí é louvável. Isso é demonstração que você tem moral de ter crédito e a pessoa te dá e você vai lá e paga. Você não é picareta, não. Entenda a diferença do credor para com o cliente que recebe e paga em parcelas. Tá bem, não tem problema nenhum. A Bíblia não é contra isso. O não fiqueis devendo nada aqui é em relação aos picaretas, aos caloteiros safados, que se tem o nome de adventistas estão lá dentro e não pagam nunca. E eu conheço muitos. Conheço. Agora, se eles ouvirem essa mensagem, a carapuça vai entrar. Mas não tem como dizer quem é, porque eu não estou falando o nome, né? E o que é que o Espírito de Profecia fala sobre isso? Vamos ver? Mas antes de Espírito de Profecia, que é conselho sobre mordomia, nisto cremos. A 22ª crença diz conduta cristã. Fala sobre a conduta de um cristão. O que é que Ellen White fala? Capítulo 49, trazendo descrédito à causa de Deus. Olha, Ellen White está falando aqui. O que é que uma das coisas que causam descrédito à causa de Deus? Aqui ela fala um relato de pessoas que pagam aluguel de uma casa, de um imóvel. E tem pessoas que se aproveitam dessa situação para dar calote. Aqui diz, vamos ler? Aqui ela está dizendo de uma família: trazeis descrédito sobre a causa estabelecendo residência em um lugar onde cedeis por algum tempo a indolência e depois sois obrigados a incorrer em débito para prover a família. Ou seja, esta família aqui foi alugar uma casa e por algum motivo ficaram ociosos, sem trabalhar, começaram a comprar fiado e aí ficaram com débitos. Esses vossos débitos nem sempre sois exatos em pagar, mas em vez disso, mudai-vos para outro lugar. Isto é defraudar o próximo. O mundo tem o direito de esperar a estrita integridade dos que professam ser cristãos bíblicos. Pela indiferença de um homem quanto a pagar suas justas dívidas, todo o nosso povo está em risco de ser considerado indigno de confiança. Viu, irmãos? O que é que um picareta caloteiro, que não está nem aí para pagar suas dívidas, traz para a causa de Deus e para os irmãos honestos? Uma imagem que todos podem ser a mesma coisa. Haja vista que ele tem cargo, ele prega, ele é ancião, ele é o que é lá dentro. E aí o credor vem, olha, tem uns que nem suporta e sai ao ver essas pessoas lá. E aqui está dizendo que essas pessoas acabam mudando de lugar e deixam o débito lá. Não tem coragem nem de ir lá conversar, foge do débito.
Mas os anjos do Senhor estão anotando a picaretagem, os caloteiros. Vamos ver mais o que é que ela diz. Aqui foi a página 251, né? Conselho sobre mordomia. Página 253, agora 254. Perdão. Ela diz aqui: todos devem praticar economia. Nenhum obreiro deve manejar seus negócios de modo a incorrer em dívidas. Envolvendo-se voluntariamente em dívidas, ele se está emaranhando numa das redes de Satanás, colocada para apanhar as almas. Veio aí, irmãos? Dívidas. Se você não tomar cuidado, é uma rede de Satanás para te prender. Teu nome fica sujo. Você está achando que Deus vai te levar, vai me levar, a gente com o nome de caloteiro devendo ao próximo? É mesmo? Se ele não te perdoar a dívida e tu é um caloteiro, nem lá vai dar satisfações. Tu acha que é só orando lá, Senhor, me perdoa, e ele lá como é que fica? A Bíblia diz confessar os pecados uns aos outros. Você está em pecado contra ele. E você faz disso uma brincadeirinha? E você quer ir para o céu? Não vai não. Me dá tristeza ele falar, mas o seu lugar vai ser no lago de fogo. Ou você pede força a Deus e vai lá. Você vai ver o que é que você tem que fazer, viu? Ou então o lago de fogo lhe espera. Infelizmente, a dívida maior Cristo já deu, que foi você, a mim e a todos. Ele pagou, mas essa daí não, é comigo, é com você. Vamos ver mais o que é que ela diz. O Senhor quer que todos, página 255, o Senhor quer que todos os que creem na verdade, se converta dessas práticas de engano próprio. Que enganos próprios? Devem eles, antes de escolher passar necessidade, a cometer um ato desonesto. Você comprar, meu irmão, não dá satisfações e não quer pagar. Isso é um ato desonesto. E ela diz aqui que você é melhor você passar necessidade. Você vê que o caso é muito sério. Passar necessidade para pagar um débito é o que está dizendo. E isto é muito sério. Sabe por quê? Porque vai tirar eu e você do céu se nós estivermos nessas práticas. Porque isso é fraude. Isso é calotagem. Isso é picaretagem. É o que você pensar de ruim. Aquele que te vendeu, ele teve que comprar. E ele já tem que pagar para o outro credor. E assim é uma cadeia até chegar no final. É um atrás do outro. Aí quando você quebra aqui, o outro quebra ali, aquele que foi credor seu, ele acaba falindo. E aí como é que fica você diante de Deus? Você foi uma das causas. Tá vendo você? Então deixe que o ímpio lá se vire com o ímpio. Mas você que professa ser cristão, você que é cristão, você não pode incorrer nisso, não. Nem eu nem você. Eu entrei em um supermercado de um amigo meu e uma funcionária, que eu tenho muita estima, a irmã dele, né? Tenho muita estima, ela também comigo, uma pequena amizade, lógico. E aí eu falei que eu tinha abri um canal no YouTube, né? E estava falando da mensagem do Senhor e tal. E ela perguntou o que é que eu ia pregar. Eu falei, ô fulana, eu vou pregar o que vier no estudo e não tem coisa não. Do que você pensar aí, até de débitos. Quando eu falei de débitos, essa mulher olhou para mim, arregalou os olhos e disse, Paulo, fala mesmo, porque aqui o que o meu irmão só não fechou ainda, porque tem muita gente que paga, mas o que tem de picareta dentro de igrejas, em tudo quanto é igreja, devendo aqui não paga ele. Fala mesmo, eles precisam ouvir isso. Mas quando a gente fala, eu falei, vou fazer, fulana.
Mas quando a gente fala isso, irmãos, não é para criticar e jogar a pessoa no buraco, não. É para tentar acordar ela, para ela não cair, não quê? Na teia de Satanás, nas redes de Satanás, está aqui dizendo. Senão ela acaba ficando igual o ímpio qualquer lá, que faz o que quer e acha que não tem nada a ver. O que é que acontece? Vamos ver aqui na página, voltando para a página 254. Ela diz aqui, ó. Você quer uma solução para você resolver isso? Então tome. Privai-vos de comida. Prive-se da comida e do sono. De preferência ser culpado de reter dos outros aquilo que é devido. Pronto, está aí a resposta de Ellen White. Mais dura ainda. Mais dura do que a Bíblia. A Bíblia diz em Romanos 13:8. A ninguém fiquei devendo nada. Ellen White já disse, privai-vos de comida e do sono. De preferência ser culpado de reter do outros aquilo que lhes é devido. O que inspirou o Espírito Santo aqui na Bíblia, inspirou ela cá. Você, meu irmão, passe fome. E fique com sono, ou seja, trabalhe muito. E pague sua dívida, seu picareta. Porque senão você é um picareta. E aí, meu irmão, ficar com fome, com sono não é fácil não, né? Mas e o credor, como é que fica? Ele pode ficar lá com insônia, como é que ele vai pagar os outros fornecedores? É isso? Bonito para sua cara. Aí seu nome começa a passar na rua como picareta, caloteiro, deve, não paga ninguém, aí você acha ruim. Eu não vou falar não. Mas circula. E aí seu nome você não tem crédito para comprar em lugar nenhum. Por quê? Um picareta, um caloteiro, que coisa feia, né, rapaz? E ainda coloca-se o nome de cristão. Que cristão que você é, rapaz? Você é lá cristão conversa nenhuma? Cristão é autêntico. O cristão sabe o que é que ele faz? Eu vou lhe ensinar o que é que um cristão realmente faz. Aqui é coisa minha, tá bom? E acredito que o Espírito Santo está me usando também, como usou aqui os apóstolos e usou Ellen White. Não no tops dele, né, que são profetas. Eu não, sou um coitado. Mas a gente tem uma inspiração também. Mas eu vou lhe ensinar como é que você deve fazer. Você quer pagar a dívida mesmo? Ellen White disse que você tem que passar um pouquinho de fome, necessidades, né? Quem sabe uma roupa, um sapato, e aí você vai ter problema até com a família. E do sono, ou seja, você vai dormir pouco porque vai trabalhar em excesso. Em vez de ser 8 horas, 10, você vai 12, 14 para você pagar. Mas isso aí você não quer não, né? Vamos ver se você quer pagar essa dívida mesmo. Eu vou discutir aqui com você agora. Vamos ver se você é sincero, é fiel. Aqui comigo. E você? Um bate-pronto aqui. Você tem televisão? Tem. Geladeira? Tem. Você tem DVD? E uma moto? Carro, não sei. Vá lá a quem você deve e diga para ele, sabe o quê? Ô fulano, ô senhora, sei lá quem é que você está devendo. No mercado, por exemplo. Olha, eu estou sem condições nenhuma de lhe pagar. Quanto é que eu devo aí? Eu devo X. Eu tenho lá minha geladeira, máquina de lavar, isso, aquilo, outro. A minha esposa está virada no saci. Uma jararaca em casa, mas ela aceitou. Para depois, com o tempo, eu me sacrificar e comprar. Você quer abater na dívida, ou você quer pagar com a dívida? Aí sim, meu irmão, você é um cara sincero. Aí sim. Aí você é um cara retado. Um cara que vale a pena você até ajudar. É quando você vai lá e diz pro credor, não tô tendo nada, meu irmão. Mas eu tô envergonhado. Se você quiser esperar, não sei quanto tempo, eu vou tentar. Tem algum quintal para eu limpar aí seu? Tem o que para eu fazer aí para você? Você tem como me botar aqui para mim trabalhar aqui uns 15 dias na sua empresa para eu pagar esse débito? Ou então você vai lá na minha casa, pode levar a geladeira, isso, aquilo, outro como débito. Aí sim você é um cara retado. Você não é caloteiro não. Você não é picareta não. Você é um homem honesto que está dando aquilo que você tem. Aqui ela está dizendo para você dar o sono e dar, quem sabe, até a privacidade da comida. Mas você pode dar o que está dentro de casa. Ah, mas eu sei alguma coisa.
Mas isso só funciona para aqueles que são sinceros e honestos. Porque o picareta, o caloteiro safado, ele olha e diz assim, e como é que minha mulher vai lavar roupa? Não, e minha geladeira para eu beber minha água gelada? Minha televisão para me assistir, sei lá o que você assiste, nem quero saber. Aí você não dá. E você quer ir pro céu? Olha o dedinho para você, ó. Você não vai pro céu não, velho. Não vai. Se alguém está dizendo para você que você vai pro céu, ele vai junto com você, porque é outro que está passando a mão na tua cabeça e encobrindo o teu pecado, que dívida é pecado. E pecado é transgressão da lei, é contra o próximo. Você está por fora, rapaz. Você está pensando que ir para o céu é igual uns abestalhados que tem aí? Desculpa a expressão. É igual uns Zé Mané que tem por aí? Desculpa, Manuel, não é a palavra Manuel. Vou retirar. Vou tirar essa palavra mané porque está na moda aí, né? Algumas pessoas estão falando de mané aí e eu quero retirar. Retiro, desculpa. Mas eu quero dizer assim, sabe aqueles liberais que acham que vai para o céu? Eles inventam o seguinte, Jesus é igual assim, Paula, é igual uma bicicleta. Ele vai ali e Jesus está comigo na bicicleta. E aí, se eu vou derrapando, eu vou para cair, aí Jesus me segura e diz, calma, filho, eu estou aqui com você. É mesmo? É. Quer dizer que tu vai caindo ali porque tu é descuidado, tu não procura aprender e Jesus tem que resolver tua queda. É bonito, né? Quer dizer, tu faz a tua picaretagem, tu enrola, não quer pagar, tem as coisas de dentro, não chama o cara para um acordo, para um acerto, tu não quer trabalhar para ele, tu quer fazer a picaretagem mesmo e tu acha que Jesus agora vai te levar para o céu. Vai. Ah, não vai não, velho. Quem vai te levar é ele. Satã, o demo. Ele vai te levar, porque tu tá dentro de dívida, caloteiro. Tu não é honesto, não. Se tu fosse honesto, tu pagava. Tu chamava um acordo. Tu pedia perdão pro cara, explicava a tua situação, agora você fica rindo. Tem uns que ficam rindo. Tem uns que não tá nem pra nada e tá lá com o nome Adventista do sétimo dia. Nome Adventista você pode ter. Agora, lá no céu é que não vai estar com esses problemas aí. Então, não é assim não, meu irmão. O negócio é mais diferente do que você imagina. Vamos terminar aqui, vamos ler aqui mais uns 2 pontozinhos e nós iremos terminar. Vamos ler aqui na página 257. Vamos ver. Fazei com Deus o solene concerto. Tá falando aqui, ó. É com Deus agora, viu? Fazei com Deus o solene concerto de, com a sua bênção, pagar vossas dívidas, e a ninguém deveis coisa alguma, ainda quem tenha de viver a pão e água. Você quer viver a pão e água? É um concerto que você tem que fazer com Deus. Você tem que se humilhar. Você tem que se virar, passar sono, comer pão e água, aqui ela está dizendo, página 257 do livro Conselhos sobre Mordomia. Viva pão e água. Sabe o que é isso? É escassez. Você acha que Deus quer que a gente coma escassez, irmão? Não, né? Mas nesse caso aqui, sim. Porque senão você está na teia de Satanás e ele quer te tirar. E uma das coisas é que você tem que se submeter. Vamos lá aqui para terminar? Vamos lá. Negai vosso gosto, negai a condescendência com apetite, economizai vosso dinheiro e pagai vossas dívidas. Esforçai-vos para pagá-las o mais depressa possível. Quando vos puderdes apresentar novamente como um homem livre, não devendo nada a ninguém, tereis alcançado uma grande vitória. Você é um homem preso nas circunstâncias da dívida e diante de Deus você está preso. Quer ir para o céu, irmão? Eu vou te dizer como é que você tem que ir para o céu. Sabe essas pessoas liberais que falam, ensinam esse negócio da bicicleta com Jesus? Pois eu vou te falar qual é o verdadeiro Jesus que eu conheço. O verdadeiro Jesus é aquele que pagou a principal dívida. Essa era impagável, mas ele pagou. E o que ele quer de nós é fé e obediência.
Imagine uma escada. Uma escada. Lá em cima dessa escada, está Jesus no topo, no último degrau. Lá no patamar. E tem vários degraus. Vários. Imensos. E aí nessa escada, eu não estou falando essas escadas que a gente bota na parede para subir, não. Escadaria, irmãos. Sabe aquelas igrejas que tem aquelas escadarias grandes? Pois é. E aí Jesus lá de cima diz assim, ô fulano, aí você fala, Jesus, você pagou a minha dívida. Aí Jesus diz assim, paguei a sua e de todo mundo. Pois é, Jesus, eu quero ir até o Senhor. Aí Jesus diz assim, suba o primeiro degrau, filho. E aí no primeiro degrau, ele diz assim, suas vestes têm que ser mudadas. Aí você olha, olha só, você olha, e aí suas vestes estão de acordo com o que a palavra quer. Você sobe o degrau. E aí ele vai falando o que você tem que deixar. Porque para ir para o céu nós temos que pegar a cruz e é deixar o que não presta. E aí você vai subindo, vai subindo. Aí chega, em um certo momento, ele chega e diz assim, filho, agora você tem que pagar as dívidas que você está devendo lá no mercado, no banco. Você tem que ir lá, na quitandazinha, na pizzaria, no restaurante. Você tem que ir lá pagar aquela dívida. Aí você olha e diz assim, Ih, senhor, o negócio agora ficou para mim. Ficou feio, porque eu não tenho coragem de ir lá, não. Eu já acostumei nessa situação aí, eu não tenho coragem, não. Aí Jesus, sabe o que é que Jesus vai falar? Não vai falar para aqueles liberais dizer, vem filho, vem que eu paguei a dívida para você. Não, Jesus vai falar assim, sabe o quê? Então você vai ficar nesse degrau. Enquanto a porta da graça estiver aberta, e você retornar e ir pagar as tuas dívidas, eu estou aqui de braços abertos. Agora, se a porta da graça fechar e você estiver nesse degrau, você não sobe. Não sobe, meu irmão. E se algum pastor vier com conversa fiada, que eu já ouvi, pessoas chegarem para mim e dizer, o pastor falou que aquilo que eu não consegui, e Jesus quando voltar, ele vai me libertar. Não vai me libertar não, meu irmão. A parte dele ele já fez. A nossa quem faz somos nós. Mas não esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um grande abraço, juízo, e que Deus nos abençoe hoje e eternamente. Até mais!